pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, ok? E hoje a nossa aula vai falar sobre os processos de formação das palavras, ok? Aula 5, livro 2, página 1. Só que antes, eu gostaria, tá, de recordar com vocês, né, falando sobre as palavras primitivas e as palavras derivadas. Bom, as palavras primitivas são aquelas palavras que não são formadas a partir de outras. É o caso, né, da palavra pedra, né, das palavras casa, mesa, paz, ferro. Ou seja, através dessas palavras é que nós vamos poder, né, construir, ou seja, criar outras palavras. Então, essas palavras pedra, casa, paz, ferro, mesa, são palavras primitivas, porque elas já existem. Elas já existem e, através dessas palavras, nós podemos criar outras, que nós vamos ver agora. Vamos ver agora? Palavras derivadas. São as palavras que são formadas a partir de outras já existentes. É o caso da palavra pedrada, derivado da palavra pedra. Então, a palavra pedra, eu posso criar a palavra pedrada, a palavra pedrinha, pedregulho. Então, essas palavras, pedrada, pedrinha, pedregulho, são palavras derivadas, tá bom? De que palavra? Da palavra pedra, que é a palavra primitiva, ok? A palavra ferreiro, tá? A palavra ferreiro é derivada da palavra primitiva ferro. Então, através da palavra ferro, eu posso criar a palavra ferreiro, a palavra ferrinho, ferrada, ok? Então, as palavras ferreiro, ferrinho e ferrada são palavras derivadas da palavra ferro, que é uma palavra primitiva, ok? Agora, vamos aos processos de formação das palavras. Então, esse processo, né, os processos, melhor dizendo, de formação de palavras, simplesmente são a derivação e a composição. Então, nós temos dois tipos de processos, tá? Processo de derivação e o processo por composição. Vamos estudar primeiro o processo de derivação das palavras. E, na sequência, a gente vai estudar, nós vamos estudar, né, os processos de formação por composição das palavras, ok? Vamos ver agora, né, quem são, né, esses processos de derivação, tá? São eles: a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, a derivação imprópria, a derivação parassintética e a derivação regressiva. Ok, pessoal? Vamos estudar primeiro, tá? Vamos ver primeiro a derivação prefixal. É o processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo antes do meu radical, tá bom? Então, nós temos aqui 3 exemplos: desfazer, inútil e desmentir. Desfazer, eu tenho na palavra desfazer, fazer é a palavra base, primitiva, é o radical. Antes eu tenho morfema des, que também é chamado de prefixo, porque está antes do radical fazer, ok? A mesma coisa a palavra inútil. Útil é a palavra primitiva, a palavra base, é o radical. Antes do radical tem o prefixo in, que no caso forma a palavra inútil, né? Então, esse prefixo in é uma palavra, ou seja, a palavra inútil é formada por esse processo de derivação prefixal, porque nós temos um prefixo antes do meu radical. A mesma coisa vai acontecer com a palavra desmentir. Mentir é a palavra base, o radical. Antes desse radical, eu tenho um morfema, né, des, que no caso é chamado de prefixo. Está antes do radical mentir, né? Sendo assim, esse morfema, esse prefixo des, faz com que eu forme uma nova palavra, né? Ou seja, desmentir é um processo de derivação prefixal, ok? Agora vamos falar sobre a derivação sufixal. É um processo de derivação pelo qual é acrescido um sufixo após o meu radical. Então, eu tenho um exemplo aqui da palavra humanista, né?
uma, né? Uma é o radical, certo? O que vem depois do radical é o sufixo ista, formando assim a palavra humanista, né? Processo de derivação sufixal. A mesma coisa é a palavra jornaleiro. Jornal é o radical. Eiro é o sufixo que vem depois desse radical. Então, formei a palavra jornaleiro, né? Processo de derivação sufixal também. A mesma coisa, né, vai acontecer com as palavras tranquilamente e pedregulho, que também são formadas por processo de derivação sufixal, porque tem sufixo depois do radical. Ok? Agora vamos falar da derivação parassintética, também conhecida como parassíntese. Bom, a derivação parassintética, ela consiste, tá, nesse acréscimo, tá, simultâneo, tá, e obrigatório do prefixo e do sufixo ao radical, tá bom? Sendo que, se eu excluir, né, se eu quiser excluir o prefixo ou o sufixo, né, do meu radical, vai resultar num elemento incompreensível na língua portuguesa. O que eu quero dizer com isso? Se eu retirar o prefixo ou o sufixo, né, não vai sobrar uma palavra de sentido completo. Tá? Olha aqui só, vamos lá, vamos ver os exemplos. Eu tenho 3 exemplos: expatriar, desalmado e amanhecer. Então, expatriar, eu tenho aqui o radical patr. Ex, aqui no caso, é prefixo. E o sufixo ar, que está depois do meu radical, né? Então, se eu quiser retirar o prefixo ex, vai ficar a palavra patriar. E essa palavra não tem sentido completo, ok? Agora, se eu quiser retirar também, vamos supor, o sufixo ar, então vai ficar expatri. Ou seja, essa palavra não tem sentido completo, não tem. Então, vocês podem perceber que a derivação parassintética, né, é a derivação cujo meu radical ele precisa da presença simultânea do prefixo e do sufixo para que a minha palavra tenha sentido completo, ok? A mesma coisa vai acontecer com a palavra desalmado e também com a palavra amanhecer. Vamos pegar aqui o exemplo da palavra amanhecer. Eu tenho o radical mãe, até o NH, até o H. A vogal A, que está antes do radical, né, ela é chamada de prefixo. E ecer, que está depois do radical, é chamado de sufixo. Sufixo ecer. Se eu quiser, né, retirar do meu prefixo, né, se eu quiser retirar, desculpa, do meu radical o prefixo A, vai ficar como? Manhecer. Essa palavra não tem sentido completo. Ok? Agora, se eu quiser retirar também o sufixo ecer, vai ficar como a palavra? A mãe. Então, essa palavra também não tem sentido completo. Sendo assim, nós temos uma derivação parassintética, tá bom? Ou seja, o meu radical, tá? Ele precisa, tá, dessa presença simultânea do prefixo e do sufixo no meu radical para que a minha palavra tenha sentido completo. Se eu perder o prefixo, né, se eu retirar o prefixo ou o sufixo, o meu radical, ou seja, a minha palavra ela vai perder esse sentido completo, ok? Ou seja, agora vocês vão ver a derivação prefixal e sufixal. Vamos ver? Bom, nessa derivação prefixal e sufixal não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a derivação parassintética, ok, pessoal? Porque aqui na derivação prefixal e sufixal, eu também tenho a presença simultânea do prefixo e do sufixo no radical, tá? Só que um detalhe, é bem diferente, ó. Se eu retirar o prefixo, né, ou o sufixo do meu radical, a minha palavra ela vai continuar, né, mantendo o seu sentido completo. Vamos ver aqui o exemplo da palavra infelizmente. Então, tem o radical feliz, tem o prefixo in e tem o sufixo mente. Se eu quiser retirar o prefixo in, a palavra vai ficar felizmente. Felizmente é uma palavra que tem sentido completo, beleza. Agora, se eu quiser retirar, né, do meu sufixo, se eu quiser retirar do meu radical o sufixo mente, a palavra vai ficar como? Vai ficar infeliz, beleza. Essa palavra tem sentido completo também. Então, o que vocês podem deduzir? Né? Que se eu quiser retirar o prefixo ou o sufixo do meu radical, a palavra ela continua mantendo o sentido completo. Essa é a derivação prefixal e sufixal.
ok? A mesma coisa vai acontecer com o exemplo aqui, ó, a palavra deslealdade. Deslealdade, eu tenho o radical leal, tenho o prefixo des e tenho o sufixo dade. Se eu quiser retirar do meu radical o prefixo des, a palavra vai ficar como? Lealdade. Essa palavra tem sentido completo, beleza. Ok? Não quero. Agora, se eu quiser retirar do meu radical o sufixo dade, a palavra vai ficar desleal, não é isso? Desleal também tem sentido completo, beleza. Então, se eu quiser retirar o prefixo ou o sufixo do meu radical, a palavra continua mantendo o seu sentido completo, beleza? Agora vamos falar sobre a derivação regressiva, que é o processo em que são formados substantivos a partir dos verbos. Vamos ver um exemplo? Ninguém justificou o atraso. Então, a palavra atraso está sublinhada, tá? Porque é um substantivo. Como que eu sei que é um substantivo? Porque a palavra atraso está antecedida de um artigo, o artigo o. Né? E nós sabemos que o papel do artigo é acompanhar o substantivo para caracterizá-lo. Então, aqui, pelo fato da palavra atraso estar antecedida do artigo o, isso significa que a palavra atraso é um substantivo, tá? Mas o substantivo atraso foi derivado de que palavra? Foi derivado do verbo atrasar. Então, eu tenho aqui o substantivo atraso derivado do verbo atrasar. Isso é uma derivação regressiva, ok? A mesma coisa vai acontecer com o exemplo abaixo aqui, ó. O debate foi longo. A palavra debate também está sublinhada porque é um substantivo. O debate. Né? Percebam que a palavra debate está antecedida do artigo o. Isso faz com que a palavra debate, né, seja classificada como substantivo também, tá? Porque está antecedida do artigo. Tá? Sendo assim, a palavra debate ela foi o quê? Derivada do verbo debater. Então, aqui eu tenho um processo chamado de regressiva, né? Processo de derivação regressiva, tá? É quando eu tenho, né, um substantivo, melhor dizendo, é formado a partir de verbos. Ok, pessoal? Agora vamos falar da derivação imprópria. A última aqui, vamos lá? O último processo de derivação das palavras. Então, eu tenho aqui a derivação imprópria. É um processo de derivação que vai consistir na mudança da classe gramatical de uma palavra, sem que altere a sua forma. Vamos ver? Exemplo, o jantar estava ótimo. Então, a palavra jantar aqui é verbo. Só que tem um detalhe, né? Vai haver uma mudança da classe gramatical. A palavra jantar, ela vai deixar de ser verbo e vai passar a ser substantivo. Sabe por quê? Porque o verbo jantar aqui está antecedido do artigo o. Ou seja, a presença desse artigo o faz com que haja essa mudança da classe gramatical, tá bom? Então, a palavra jantar agora passa a ser substantiva, tá? Então, deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. O jantar estava ótimo. Então, por causa da presença do artigo o, vai mudar toda essa classe gramatical, ou seja, jantar, que antes era verbo, passa a ser agora substantivo, ok? E vocês podem perceber também que a palavra jantar, ou seja, a forma dela aqui, a escrita, né, não foi alterada. Só foi alterada a mesma classe gramatical. Então, nós chamamos isso de derivação imprópria. Bom, porque não é comum, né? O verbo jantar vir antecedido de um artigo, ok? Né? No caso aqui, o substantivo é que tem que vir antecedido, né, de um artigo. É ele que tem que vir antecedido de um artigo. Agora, jantar é verbo. Se está antecedido de um artigo, deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos falar sobre composição. O que é composição? Olha aí, ó. É um outro processo, né, de formação das palavras. Composição é um processo, né? Nós vamos trabalhar agora com palavras compostas. Então, é um processo de formação de palavras, mas sim com palavras compostas. Ou seja, palavras que são, né, formadas por mais de um radical. Ok? E nós sabemos que existem, né, dois tipos de composição. Vamos lá? Composição por justaposição e composição por aglutinação. Vocês já estudaram isso anteriormente, eu só estou revisando. Isso aqui é um conteúdo revisional, ok, pessoal? Então, vamos lá. O que é uma composição por justaposição? É a junção de dois radicais, tá? A junção de dois radicais sem ocorrer alteração fonética.
Eu tenho aqui o exemplo da palavra couve-flor. É uma palavra composta, né, por dois elementos, né, ligados por um hífen. Então, aqui eu tenho uma composição por justa posição, porque não houve alteração fonética nenhuma. A mesma coisa a palavra segunda-feira, também é uma palavra formada por dois termos, dois elementos. Então, eu tenho uma palavra composta, beleza. Mas essa palavra, né, não sofreu nenhuma alteração fonética. Então, eu tenho uma composição por justa posição também. A palavra passatempo e girassol também. Passatempo, eu tenho aqui a união de duas palavras, né? A palavra composta, né? Eu juntei dois termos, passa e tempo. Juntei, formei uma palavra só. Passatempo, houve essa junção desses dois termos e não ocorreu alteração fonética nenhuma. Por isso que nós chamamos de composição por justa posição. A mesma coisa a palavra girassol. Juntei esses dois termos, formei uma palavra só, não houve alteração fonética. Por isso que nós chamamos de composição por justa posição, ok? Agora vamos ver composição por aglutinação. É quando eu tenho a junção de dois radicais ou mais, né? Sendo que não há alteração fonética, tá bom? Então, é um processo em que os termos que vão compor, né, uma palavra vai sofrer alguma alteração, tá? Devido, né, à perda de algum elemento, ou seja, devido à perda de algum fonema. Então, nós vamos suprimir um fonema para que haja essa aglutinação, tá bom? Vai sofrer, então, uma alteração fonética. É o caso da palavra aguardente. Eu tenho dois termos, água mais ardente. Então, se eu juntar, né, vai dar aguardente, eu vou ter que suprimir uma vogal, que é a vogal A. Então, eu aglutinei, né? Houve uma aglutinação, houve uma alteração fonética. Então, a palavra aguardente é chamada de composição por aglutinação. A mesma coisa a palavra planalto, que é formada também por duas palavras, plano mais alto. Então, quando eu juntei plano mais alto, eu tive que suprimir, né, a vogal O, eu aglutinei, né? Então, houve uma alteração fonética, sim. Quando eu juntei plano mais alto, resultou em planalto. Ou seja, eu suprimi, né, eu aglutinei a vogal O. Ok, pessoal? Então, planalto também é uma composição por aglutinação. Ok? Bem, agora nós vamos ver, né? Vamos relembrar, vamos revisar os outros processos de formação de palavras. E vamos começar falando sobre o estrangeirismo, que é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas, né? A nossa língua portuguesa, para a nossa língua portuguesa, melhor dizendo, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de estrangeirismos. Coffee break, polyposition, pendrive, olha aí, ó, software, né? Temos também, né, a palavra shampoo, a palavra milkshake, ok? São skate também, são exemplos, né, de palavras, né, que possuem, né, origem estrangeira, tá bom? São de origens estrangeiras, ou seja, nós temos aqui um estrangeirismo. Nós adotamos todas essas palavras no nosso dia a dia, ok, pessoal? Só que essas palavras não pertencem, tá, à nossa língua portuguesa, elas não têm origem, né? Não têm origem portuguesa, tá bom? Elas têm origem, né, estrangeira, tá bom? Então, elas são chamadas de estrangeirismo, tá bom? Por pertencerem a outros idiomas, tá bom? Só que nós adotamos, claro, nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? Próximo, vamos falar sobre siglas. O que são siglas? Vamos ver? É o nome dado ao conjunto de letras iniciais dos vocábulos, normalmente os principais, ou seja, vou mostrar para vocês que as siglas, elas são formadas, né, pelas iniciais de cada nome, tá bom? Que compõem o nome de uma organização, né, de uma instituição, de um programa, de um tratado e entre outros. Então, eu peguei aqui o exemplo, né, da sigla CPF, ó, CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. Então, eu formei uma sigla, né? Eu peguei as iniciais de cada palavra, ó, cadastro, C, né? Pessoas, P, físicas, F, né? Então, CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. Eu formei uma sigla. A mesma coisa, né, a sigla, né, IBGE, vai acontecer a mesma coisa, Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística. Eu formei uma sigla. A mesma coisa, né, SPC, Serviço de Proteção ao Crédito,
formei também uma sigla. ONU, Organização das Nações Unidas, também é uma sigla. Deu para entender? Ótimo. Então, agora, vamos falar sobre abreviação ou redução. O que é isso? É a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Vamos ver os exemplos? Eu tenho aqui a palavra automóvel, que eu também posso falar auto, ou seja, eu usei a abreviação ou a redução da palavra automóvel, tá bom? É um processo também de formação de palavras, ok? Auto. Auto vem de automóvel. Quilograma, eu posso falar quilo. Então, eu usei o quê? A abreviação, né? A redução da palavra quilograma, no caso, quilo. A palavra motocicleta, eu posso falar moto. Perfeito, moto é a abreviação, é a redução da palavra motocicleta, ok? E agora nós vamos ver o hibridismo. O que é o hibridismo? Também é um outro processo de formação de palavras. Ó, vamos ver? Hibridismo é a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes. Ou seja, né, nós estamos usando agora, né, idiomas, tá, de outros lugares. Olha aqui, pessoal, preste atenção. Idiomas diferentes. Olha aqui, automóvel. Nós temos dois radicais, tá, pertencentes a idiomas diferentes. Auto é do radical grego. Móvel é do radical latim. Automóvel, eu juntei, só virou uma palavra só, formou uma nova palavra. Ou seja, através do hibridismo. Tá bom? Outro exemplo, burocracia. Eu tenho o radical buro, que é o radical francês, e tenho o radical cracia, que é o radical grego. Juntei, resultou em burocracia, tá bom? Então, isso é hibridismo, tá? Quando eu junto, né, esses dois radicais, e esses dois radicais pertencem a idiomas, a origens diferentes, ok? Agora vamos falar das onomatopeias, que são vocábulos que reproduzem aproximadamente os sons e as vozes dos seres. Né? Elas também tentam, né, imitar os ruídos, reproduzir os ruídos também da natureza. Vou pegar aqui um exemplo da explosão de uma bomba, né? Bum! Olha aí a reprodução desse som. Bum! Esse bum é chamado de onomatopeia, tá vendo? Boom, B-O-O-M, boom, está reproduzindo o som da explosão de uma bomba, ok? Nós temos outros vários exemplos de onomatopeias, né? É o caso do tic-tac do relógio de parede, tic-tac, tic-tac. Então, a palavra tic-tac, né, é uma onomatopeia, porque está reproduzindo, né, o som, né, do relógio, ok? E também nós encontramos onomatopeias em algumas revistas, nas revistas em quadrinhos, em algumas histórias. Eu vou dar aqui como exemplo, né, o super-homem, né, super-herói lá, dando um soco no inimigo. Então, o soco vai ser reproduzido lá nas historinhas em quadrinhos, né, como pou, pou. Esse pou é uma onomatopeia. Por quê? Porque está tentando reproduzir, né, o som do soco do super-homem, ok? Fácil, né? Bom, e por último, eu vou falar sobre o neologismo. Tá? Neologismo, que é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou de uma expressão nova, ou também na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Eu tenho aqui como exemplo, né, a palavra gulgar. Olha aí, gulgar vem do Google, né? Lugar onde nós, né, entramos para fazer pesquisas aqui na internet. Isso mesmo. Então, gulgar é um neologismo que tem como significado o ato de pesquisar no Google, né? Fazer pesquisas com esta ferramenta, ok, pessoal? Claro, nós temos outros exemplos também de neologismo, como é o caso do verbo deletar, né? Do verbo escanear, que veio da palavra scanner, isso também, né? São exemplos de neologismos, ok? Bom, encerramos aqui. Desejo a todos bons estudos. Estou com muita saudade de todos vocês, ok? Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchauzinho!